eu comecei a nadar com 28 anos. E eu, antes disso, se eu caísse dentro de uma piscina funda, eu morria afogado. Se você não tiver um objetivo muito claro, você não sabe o que você tem que fazer hoje para atingir o seu objetivo. Eu não tinha esse foco que eu tenho hoje, entendeu? Porque hoje eu sei que eu dependo só de mim para chegar onde eu quero. Eu tô aqui pra gente fazer um bate-papo bem feito, uma conversa legal. Eu não tô pensando no que tá acontecendo lá fora. Eu não tô pensando que eu já treinei, que eu vou ter que fazer mais um treino. Eu não tô pensando nisso. O processo é o dia a dia, é a construção, é treino, é fazer. O dia que eu não treino antes de trabalhar, parece que eu acordo já cansado. Então, fazer essas... acaba virando uma rotina, né? Acaba virando uma rotina dentro do meu dia a dia, eu treinar e trabalhar. Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, o nosso 6º episódio dessa segunda temporada do LopesCast. Meu nome é Felipe Lopes, esse podcast a gente fala para líderes, donos de pequenas e médias empresas. E você que é um profissional que deseja ter alta performance aí naquilo que você faz. E se você gosta desses conteúdos, eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar para outras pessoas que você acredita que faz sentido. Porque ao você se inscrever também aqui nesse canal, você recebe os nossos conteúdos de primeira mão. E o podcast de hoje, ele tá excepcional. Eu falo que vai ser um podcast diferente. Por quê? Nós vamos relacionar o conteúdo do esporte com o conteúdo empresarial, porque, na minha opinião, faz total sentido. Na minha vida, aquilo que eu fiz, eu fui técnico de basquete, pratiquei esporte de alto rendimento na minha infância, e tudo aquilo que a gente faz aqui na empresa hoje, a gente tem embasamento na teoria aí do esporte. Isso nos ajuda muito. E para falar um pouquinho sobre isso, nós trouxemos aqui um convidado super especial. A agenda do cara é difícil, a gente tentou trazer o cara em outras vezes, mas não consigo, tá apertado aqui, mas com muita disposição ele tá aqui hoje. Diogão, seja muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do LopesCast. Primeiramente, agradecer o convite. Para mim, eu estou muito feliz, tá, de estar aqui para poder falar um pouco da minha rotina, de como que eu equilibro os pratos para poder conseguir fazer tudo, né? A vida pessoal, profissional e também os treinos de triatlo. Meu nome é Diogo Gânio de Moraes, todo mundo me conhece como Diogão. E eu tô aqui pra gente fazer esse bate-papo legal. Por que é Diogão? Porque você é pai, você é esposo, você trabalha numa multinacional, você é triatleta, por quê? É isso aí. O Diogão veio que, na época, quando era criança, eu era maior que a maioria das pessoas, das crianças, né? Então, ficou o Diogão. E de lá pra cá, é Diogão... Ô Diogo, me fala um pouquinho, A gente já introduziu aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte. Você, Você é um atleta de alto rendimento, mas você não é só um atleta de alto rendimento, Você divide essa função de atleta também, com uma profissão hoje muito árdua dentro de uma multinacional aqui na cidade. E como que é dividir isso? Como que você entrou, nesse esporte de alto rendimento? Você sempre praticou esporte, que eu conheço você, mas como que você entrou para o esporte de alto rendimento? Como que você consegue dividir isso hoje com a tua rotina? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu estou numa multinacional aqui da cidade. Em abril eu completei 20 anos. Tá? Então, o esporte em si, ele me ajudou muito dentro da rotina de trabalho. Tá? Em conseguir focar. Suportar pressão. Tá? Então, o esporte, nesse aspecto, me dá qualidade de vida, tá? Principalmente isso. Porque hoje eu acredito que o esporte ele não é só a questão física, mas também a questão mental, né? Então, isso aí eu acho que é muito importante. Me deu uma sustentabilidade para conseguir conciliar o profissional com essa parte de performance no esporte. Ô Diogo, eu estudei muito tempo, fiquei 3 anos na Unesp em Rio Claro, é um dos maiores laboratórios que estuda desenvolvimento humano. E eu tive a oportunidade de me especializar em desenvolvimento humano lá, na Unesp em Rio Claro. E a gente estudou muito psicologia do esporte, psicologia do desenvolvimento humano, naquela época já em 2000, vai fazer mais de 10 anos, 2013 aproximadamente, 2012, a gente já falava sobre tecnologias, hoje nós temos IA aí no mundo, enfim. E naquela época a gente já ouvia falar, eu particularmente ouvia falar muito que para um atleta ele ter rendimento, e quando eu falo atleta eu tô falando um profissional, porque eu acho que o empresário ele é um atleta,
né? Talvez ele não pratique esporte, mas dentro da empresa dele, o empresário, o líder, ele é um atleta. Porque ele tem pressão, ele tem que ter foco lá, ele tem que ter uma rotina árdua, ele tem uma rotina árdua, enfim. E se falavam muito que um atleta, ele tem que ter, né? Vamos dar um exemplo de um atleta de futebol. Ele tem que saber taticamente aquilo que ele tem que fazer dentro de um campo. Eu tenho que ficar nessa posição, eu tenho que fazer isso, correr para trás, para frente. Ele tem que ter técnica, porque se ele não tiver um bom chute, um bom passe, ele não joga. Então ele tem que ter habilidade tática desenvolvida, habilidade técnica desenvolvida. E aí foram falando muito sobre a parte física. Hoje se fala mais sobre a parte física. Só que também começaram a falar muito sobre a parte psicológica. Então, assim, para um atleta hoje ter rendimento, ele tem que ter todas essas áreas desenvolvidas. A área psicológica, a área física, a área tática e a área técnica. Como que você vê isso e como que você traz isso para dentro da empresa? Você acha que, você já deu uma deixa aqui, quando você começou a praticar esporte, né? Eu não sei se depois que você começou a praticar o esporte de alto rendimento, né, com uma rotina mais severa, isso começou a ajudar mais você dentro da empresa? Com certeza. Porque eu acredito muito que dentro do esporte de alto rendimento, você tem que ter uma dedicação a mais, tá? Não basta só você ir fazer seu treino. Não, você tem que cuidar da sua alimentação, tá? Você tem que cuidar da tua parte psicológica, né? Porque, queira ou não, a gente tem uma certa cobrança no esporte, como a gente também tem no trabalho. Então, poder equilibrar tudo isso é uma coisa difícil, tá? Mas é possível, tá? É possível. Como que você faz isso? Como que é a tua rotina hoje? Descreve um pouquinho da tua rotina no dia a dia, basicamente. Eu trabalho dentro dessa multinacional, eu fico dentro dela dentro de 10 a 11 horas por dia, tá? Então é uma rotina bem pesada. E lá dentro a gente tem, por ser uma multinacional, a gente tem auditoria, então a gente tem uma entrega, a entrega tem que ser bastante alta, tá? Então eu acordo bem cedo, tá? Eu acordo bem cedo para poder treinar. Eu treino no período da manhã, que eu entro no trabalho às 10, 11 horas da manhã. Então, eu faço isso no período da manhã, meus treinos. E quando eu não, por algum motivo, que esse motivo é muito difícil, quando eu não consigo treinar, eu vou trabalhar assim, sem conseguir treinar, você vê que muita gente fala, você treinando de manhã, acordando cedo, você vai trabalhar cansado. E na verdade não é isso. Eu até brinco que é o contrário. O dia que eu não treino antes de trabalhar, parece que eu acordo já cansado. Tá? Então, fazer essas... acaba virando uma rotina, né? Acaba virando uma rotina dentro do meu dia a dia, eu treinar e trabalhar. Eu acredito que, né, pelo menos quando eu vou contratar, eu faço contratações, né, para algumas empresas, principalmente na área comercial, e que eu acredito que a área comercial tem que ser uma área agressiva, tem que ter energia, força de vontade, resiliência. Eu acho que o esporte ele traz muita resiliência, frustração, né? O meu filho, ele pratica esporte, o seu também, e eu acho que acredito que é para isso, é para aprender a se frustrar, a perder, errar, porque no mundo corporativo é isso, né? O processo é longo para você ser promovido, ter uma promoção, enfim, você tem que suportar muita coisa. E eu falo, olha, uma das primeiras coisas que eu vejo quando eu vou contratar alguém é se essa pessoa já praticou esporte de alto rendimento ou se ela pratica. Quando eu falo esporte de alto rendimento, gente, tô falando não esses esportes que você vê na televisão, que passa, enfim, né? Mas esporte que as pessoas competem, que elas perdem, que elas ganham, que elas, enfim, que elas se confrontam, porque eu acho que isso traz resiliência, acho que traz, né, casca pra pessoa ali, suportar um não de um cliente, suportar, de repente, um líder pressionar e ele falar, agora você é da empresa. Então eu vejo muito por esse lado. Como que você vê essa parte da resiliência, da pressão? Porque toda empresa tem pressão. Hoje nós estamos num momento que, nossa, mas falou comigo assim um pouquinho, eu já vou pedir conta da empresa. Eu falo que então você não vai trabalhar em lugar nenhum. Porque toda empresa tem pressão, seja uma multinacional ou uma pequena empresa. Uhum. Então, como que você acha que o esporte ele ajuda nisso? Na resiliência, ele dá resiliência, ele ajuda a você a suportar a pressão? Como que você pensa isso aí? Então, Felipe, legal essa pergunta. Eu vou até citar um exemplo. Em 2022, logo na volta da pandemia, a gente tem um campeonato que é disputado em Santos, se chama Troféu Brasil, são 4 etapas. E eu estava no Amador em 2022. E nessas 4 etapas, eu ganhei 3 e fui segundo em uma. Então, para 2023, eu queria algo mais. E eu quis me desafiar e competir entre os profissionais, entendeu? E
dentro queira ou não, eu sou eu tenho a minha rotina de trabalho e estava competindo entre pessoas que eram profissional, tá? Uhum. Eu até brinco com o pessoal que a hora que eu fui colocar a minha bicicleta dentro no cavalete, eu estava do lado, as bicicletas do lado, era um dos dois principais atletas brasileiros, Fernando Toldi e Reinaldo Colucci. A minha perna tremia que eu estava junto com os caras. E aquilo era um desafio muito grande, tá? Era um desafio muito grande que eu quis esse desafio para poder me desenvolver, tá? E eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu estava meio que incomodado do jeito que eu estava, tá? Competindo ali, tinha ganhado 3 de 4 etapas, então eu acho que eu precisava de alguma coisa a mais para me impulsionar, eu a treinar mais, eu me desafiar mais, né? E foi isso que eu fiz, eu me inscrevi entre os profissionais, eu consegui 2 pódios entre os profissionais, de terceiro e outro de quinto, então isso aí para mim foi um desafio muito, muito grande que eu quis sair da casinha, né? E sair de uma condição que estava confortável para me desafiar e buscar Diogo, você falou uma áreas. coisa que me chamou a atenção, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E por que me chamou a atenção? Você falou que você procurou se desafiar. Eu também, na minha vida, eu quero me desafiar a todo momento. O ano passado foi um ano muito difícil para mim na minha vida pessoal, que engordei muito, engordei 17 quilos, porque a nossa intensidade aqui na empresa foi muito forte. A gente trabalhou cerca de 14, 15 horas por dia aqui, né? Ainda de madrugada, para não falar, eu estava trabalhando também. E a gente conseguiu vários objetivos profissionais. Só que esse ano eu voltei, né, a fazer exercício, uma coisa que eu fiz ao longo da minha vida, né? Inclusive eu procurei me desafiar e tô indo na academia, inclusive eu te encontro lá às vezes às 5 horas da manhã. Então eu tô encontrando... Eu acordava, não tem problema de acordar mais cedo, mas eu acordava mais cedo para estudar, para fazer algum projeto, e hoje eu acordo mais cedo para treinar. E isso tá me ajudando. Isso faz quase 2 meses que tô fazendo isso, tá me ajudando muito. E eu vejo que as pessoas hoje, né, e eu não falo nem líder, dono de empresa, né, que seja um funcionário, um colaborador comum, mas eles não se desafiam, né, e fica naquela zona de conforto. A gente faz treinamentos aqui na nossa empresa e para você trazer colaboradores aqui, para eles virem fora do horário de trabalho, 1 hora que seja a mais, ou entrar um pouquinho, chegar um pouquinho mais cedo, nossa, é um sacrifício, sabe, é dolorido. E aí eu falo para os empresários, olha, tua empresa não está tendo resultado justamente por essa cultura. As pessoas não querem sair da zona de conforto, não tem energia, não tem automotivação, né? Então, assim, essa palavra de, eu me desafiei, né? E quando você fala isso, né, as pessoas às vezes têm uma imagem errada de atleta, das pessoas que praticam esporte. Você vê o físico das pessoas e fala, nossa, a pessoa só pensa em físico. Não é. Isso aqui, né, eu acho que reflete muito mais no teu negócio, na tua vida pessoal, na tua performance dentro do mundo dos negócios, naquilo que você faz fora ali das 4 linhas, né, no caso você da bicicleta, da natação, da corrida, que você é um triatleta. Então assim, conta um pouquinho mais, o que isso te trouxe depois que você se desafiou a sair do nível amador para o nível profissional, o que isso te corroborou dentro da empresa? Como que foi a tua performance dentro da empresa? Então, dentro da empresa, a gente tem, como eu falei, passa por vários processos. Numa multinacional, a gente tem hoje, de um dia para o outro, isso muda, né? Então, a gente tem um desafio praticamente todo dia, né? Então, isso, para mim, me ajudou muito a me adaptar, né? Me adaptar a esses novos desafios que também tenho dentro da empresa. Então, eu acho que vale muito a pena. Diogo, a gente tá falando que você é um atleta de alto rendimento, de alta performance aí, né? Que você saiu do amador pro profissional, mas conta um pouquinho para as pessoas o que você faz, o que é o triatlon, né? Para elas entenderem um pouco mais o que você faz. Eu faço triatlon, eu comecei na corrida de rua, né? Há 15 anos atrás, e hoje, de 2017 para cá, eu comecei no triatlon. E no triatlo, o que é o triatlo? São 3 modalidades em um só esporte, né? É o nadar, pedalar e correr, né? Então, aí a gente tem as provas de curta e longa distância. A curta é o sprint, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida, que é a prova mais curta, e a mais longa é o Ironman. O Ironman são 3,8 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e 42, uma maratona
depois de ter pedalado. E conta um pouquinho pra gente aí quais foram as suas conquistas, porque você já, pô, né, você já conseguiu vaga aí pra Mundial, tal, etc. Conta um pouquinho pra gente. Isso. Quando eu comecei, como eu sempre indico para as pessoas, sempre começar nas provas curtas, né? Para adaptar a rotina de trabalho, de família, nas provas curtas e depois ir evoluindo. Eu comecei no sprint e hoje eu estou no meio Ironman, né? Que é a distância de 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 correndo. As minhas principais conquistas, eu tenho 2 pódios entre os profissionais do Troféu Brasil em Santos, tá? E também agora da marca Ironman, eu consegui a vaga para o Mundial, que vai ser disputado dia 8 de novembro na Espanha. Tá? Eu consegui essa vaga no ano passado na etapa de São Paulo, tá? Que foi uma das etapas mais concorridas do circuito, são 5 provas que selecionam para esse Mundial na Espanha, vai ser em Marbella. Então, foi uma conquista que me deixou bastante feliz e empolgado em continuar. Então, teu próximo objetivo é essa competição na Espanha. Isso, eu estou participando do Campeonato Paulista, né? Mas o foco principal do ano é no final do ano, essa etapa do Mundial em Marbella. Diogo, a gente sabe que tem muitos esportes aí que as pessoas, né, elas, igual a você, né, só que pessoas que vivem disso, né, elas praticam ali a modalidade, enfim, treinam, né, competem, mas elas têm um emprego também. Esses atletas que você citou o exemplo de 2 atletas aqui que você estava ao lado deles, são referência também aí, né, no Brasil e no mundo, eles também têm outra profissão ou são focados somente em treino no triatlon? Nesse caso, são atletas que só fazem o triatlo, eles são profissionais do triatlo, tá? Então, eles não têm outra profissão. Mas a gente tem aí grandes nomes no Brasil que também têm profissão. Também são donos de empresas, são donos de marcas com referência mundial. A gente tem brasileiro hoje que compete lá fora, ele é um empresário super, que tem a sua marca super conceituada no mundo e compete lá fora com grandes resultados. Então a gente pode falar que a tua rotina é muito mais densa que um atleta que tô falando só, mas não é só, né? Mas que só treina, né? Que só compete, porque além de fazer tudo isso, você também tem a parte ali de uma multinacional, né? Isso, com certeza. Isso faz muita diferença. Eu nem digo tanto o tempo de treino influencia, né? Por exemplo, eu não consigo treinar mais de 18 horas semanais. Você pega um atleta que só é atleta, ele treina 30, 35 horas. O dobro. Semanais. Né? Mas eu também o que influencia muito no resultado é o descanso. Eu treinar de manhã, se descansar, almoçar e fazer o segundo treino à tarde. Eu não consigo fazer isso, entendeu? Ou eu treino de manhã e quando eu estou trabalhando no horário comercial, eu vou treinar no fim do dia. Tá, legal, beleza. E como que você se desdobra? Porque assim, você chegou a competir com esses caras. Eu não falo ganhar, mas você chegou a competir. Isso. Eles treinam o dobro que você. Como que você faz? Porque assim, quando eu vejo você, né, até a gente antes do podcast, a gente estava comentando sobre isso, né? O Pedro que tá gravando esse podcast aqui, ele não conhecia, né? Eu falei, cara, o Diogo é uma pessoa muito focada. Eu brinquei ainda, nós estamos marcando pra gente gravar isso aqui 7h30, falei, ele não vai chegar a 7h29 nem 7h31, ele chega a 7h30. Eu vejo que você é muito focado. Acho que o atleta, ele tem, né, muito esse lado desenvolvido, o foco, né? Sabe o que quer, concentrado. Você está aqui agora, você não está pensando o que você vai fazer daqui meia hora, você está focado no aqui, no agora. Mas o que você tem como diferencial que você acredita que te faz, né, se igualar a esses atletas que treinam o dobro que você? Ô Felipe, isso aí é de mim. É assim, isso que você falou é a pura realidade. Eu tô aqui para a gente fazer um bate-papo bem feito, uma conversa legal. Eu não estou pensando o que está acontecendo lá fora. Eu não estou pensando que eu já treinei, que eu vou ter que fazer mais um treino. Eu não estou pensando nisso. Eu estou aqui para a gente fazer esse bate-papo. E o principal é o foco, tá? Entregar o meu melhor do dia. Às vezes, o que eu fiz hoje não é o meu melhor, mas é o melhor que eu tinha para entregar agora, entendeu? Então, esse foco de tá entregando o melhor a todo dia, que seja 1% melhor do que ontem, sim, isso aí é o que eu levo no dia a dia. E assim, eu nunca vou deixar de fazer alguma coisa. Sempre imprevisto acontece, tá? Tanto na minha parte profissional quanto na parte pessoal, mas eu tento equilibrar os pratos para conseguir
entregar tudo. Joe, você sempre foi assim ou você acha, de repente você sempre foi assim, não sei se você desenvolveu isso depois de um tempo, porque eu acho que tem as duas coisas, tem gente que é assim e tem gente que desenvolve isso ao longo do tempo. Assim, é uma dúvida, é um ponto de interrogação, assim, é um debate de 10 horas que daria aqui. Eu defendo uma tese, tá? Que as pessoas são mutáveis, elas podem mudar, elas podem pensar diferente. Ela é uma pessoa que não tem energia, ela pode passar a ter energia depois de um tempo, se ela tiver treinamento, se ela mudar o mindset dela, se ela conviver com pessoas que né, têm a mesma intenção, os mesmos objetivos, enfim, né, que vive a mesma coisa que ela está vivendo. Mas muito empresário fala assim: ah, não adianta, essa pessoa aqui não dá certo, vamos demitir, vamos contratar outro, porque esse aqui não dá certo. E aí eu fico assim, né? É uma linha tênue, porque eu falo, poxa, se você for demitir todo mundo também que não tem esse foco, que não tem esse objetivo, que não tem essa ganância, que não tem aquele desdobramento, você vai demitir todo mundo, porque quando eu falo todo mundo, a grande maioria. Porque hoje as pessoas, né, de uma certa maneira, eu não sei se tem menos isso, menos esse foco, menos a vontade de se desdobrar, de se doar mais para a empresa. Mas a minha pergunta, meu pensamento é o seguinte: você acha que esse foco, essa performance que você tem nas ruas, como atleta, dentro da empresa, você acha que isso eu posso, quando eu falo empresa, dono de empresa, líder, eu posso treinar as pessoas para terem isso? Ou você acha, não, isso não tem, Felipe, é da pessoa e não tem o que se fazer? Eu acho que é treinável. Isso aí, a pessoa que... eu acredito que a pessoa que... Não é todo mundo que vai... Uns mais, outros menos. Mas isso é treinável. Eu não tinha esse foco se a gente falar de 15 anos atrás, tá? Quando eu praticava, por exemplo, um esporte coletivo, eu jogava futebol. Eu não tinha esse foco que eu tenho hoje, entendeu? Por quê? Hoje eu sei que eu dependo só de mim para chegar onde eu quero, tá? Então, seja no profissional, seja na minha vida pessoal ou na minha vida do esporte, eu dependo só de mim para chegar onde eu quero. Então, eu acho que isso aí é treinável. Diogo, eu defendo essa tese também porque até tem estudos, né, que demonstram isso. A Starbucks cafeteria, uma das maiores cafeterias aí do mundo, ela tem a Universidade Starbucks e ela faz justamente isso, né? Ela desenvolve os seus funcionários, aqueles funcionários que querem se tornar líderes, e é comprovado, pessoas que saem de uma região periférica, que não tem condição nenhuma, e as pessoas se tornam pessoas, né, executivos de alta performance dentro da empresa. Isso tá no livro, enfim, é falado. Então, eu também acredito, né? E eu acredito, e a gente tem inclusive projetos sociais aqui na nossa empresa, Lapidando Talentos, que a gente desenvolve essas pessoas. As pessoas entram com uma mentalidade, inclusive elas falam isso. Elas entram, os jovens, com uma mentalidade aqui, e daqui 4 meses elas estão com uma mentalidade totalmente diferente. Por isso que eu falo que um dono de uma empresa, né, o líder, o gerente, quem quer que seja, tem que dedicar tempo para desenvolver as pessoas. É dolorido, é sofrível. Não vamos entrar no mérito aqui, não sei se é certo ou errado, que o governo não faz isso, que as escolas hoje não fazem mais isso, mas, pô, você tem que fazer, né? E aí você tocou num ponto que eu gostaria que você comentasse também, que eu acho muito interessante. No esporte de alto rendimento, numa empresa, quando eu tenho eu e mais uma equipe inteira, eu consigo ficar delegando a culpa pro outro. Ah, não, mas meu time comercial aqui não trouxe resultado. Ah, não, nossa, mas meu time aqui não vai. Tá, mas e aí? E a tua responsabilidade? E aí você falou, cara, quando eu jogava futebol não tinha esse foco. Talvez você falou assim, poxa, agora é só eu. Não tem como eu vou delegar a culpa pra quem? Pro sol, que tá muito quente, né? Então assim, você assumiu a responsabilidade e falou, cara, agora é comigo, né? Não tem como eu ficar delegando isso pra alguém, essa responsabilidade do meu fracasso, do meu sucesso. E como que é isso? Como que é concentrar naquilo que você pode fazer? Parar de ficar focando naquilo que os outros podem fazer por você, enfim. Não, então, isso aí é legal, porque a gente acaba se adaptando ao ambiente, né? Então, esse desafio de estar sempre focado, não, hoje eu vou treinar aqui, porque eu preciso melhorar esse ponto. E assim, nunca ficar olhando, se comparando com outra pessoa, tá? Então, a gente tem que entregar o seu melhor. E o resultado é uma consequência lá na frente, entendeu? Pode ser que demore uma semana, um mês ou um ano, mas se você se dedicar, você se focar, o resultado vem. Seja o tempo que for. Eu falo que as pessoas, né, elas não têm essa paciência para suportar o processo,
né? Eu, muito momento na minha vida, eu não tive paciência para suportar o processo. Eu olho 3 anos atrás, 2 anos atrás, e vejo o que a gente aqui na Lopes hoje, Instituto, né? A gente tem 5 atividades aqui dentro hoje, né? Eu vejo que, né, o quanto a gente evoluiu de 2 anos para cá. Mas eu falo, não foi de 2 anos para cá, foi tudo que eu vim construindo ao longo de 10, 15 anos, entende? Então é o processo. E as pessoas entram numa empresa e falam, eu vejo as pessoas, né? Não tem nada de errado. Em 6 meses falam, mas eu quero ganhar mais. Eu quero isso. Tá, mas o que você está fazendo, né, para ganhar mais? O que você está fazendo para ser promovido? Você tem que suportar o processo, né? Se você ficar pingando de galho em galho, de empresa em empresa, meu amigo, você vai ser um frustrado pro resto da vida. Não significa que você não tem que mudar de emprego, de posição, não é isso. Mas significa que você tem que aprender e aceitar que você precisa suportar o processo. O que é o processo? O processo é o dia a dia, é a construção, é treino, é fazer, é treinar, é contratar, é bater meta, não é bater meta, é ir mal no meio numa competição, treinar para ir bem na outra, que uma hora o resultado vai chegar. Pode ser que ele demore um pouco mais de tempo, pode ser que demore menos tempo, mas ele vai chegar. Tem aquele ditado milenar, né? Milenar não, as pessoas falam, popular, melhor dizendo. Deus tarda, mas não fala. Eu acho que Deus não tarda, é no tempo certo, né? Tempo certo. Tudo tem o tempo certo, né? Não adianta a gente querer antecipar uma coisa ou atrasar. Isso vai vir no tempo certo. Você sendo merecedor, com certeza vai vir, né? E como que é treinar, sei lá, você pode falar melhor aqui, 3 meses, 6 meses para uma competição? Cara, tudo bem que você tem outras competições, mas você treina 6 meses para uma competição de, sei lá, de algumas horas. Como que é isso? Tem que ter uma cabeça muito boa para isso. Então, essa prova que eu faço, que é o meio Ironman que eu classifiquei para o Mundial, ela é em novembro. E eu, em julho, já estou focado treinando nela, tá? Para essa prova. A gente chama um ciclo de treinamento. Tá? Então, dentro desse ciclo de treinamento, eu vou ter 1 ou 2 provas que não eu uso como prova treino, né, para poder nessa prova. Então, eu até sempre brinco que quando eu estou treinando, eu penso na prova, que é o meu resultado final. Eu tenho que treinar hoje, porque para mim conseguir entregar e não sair frustrado no dia 8 de novembro, tá? Então, e no dia da prova, isso é até muito engraçado, eu gosto de citar bastante, nos bate-papos eu gosto de falar isso aí. Nos treinamentos, eu uso o dia da prova. Nossa, eu tenho que fazer isso para me conseguir fazer isso no dia da prova. E no dia da prova, eu lembro do que eu treinei para poder entregar. Nossa, eu treinei debaixo de chuva, eu acordei às 4 da manhã para entregar aquele treino que eu tinha que fazer para poder depois trabalhar. E agora eu vou desistir? Tá? E principalmente numa prova longa, que é essa do meio Ironman, não existe a palavra desistir. Tá? Porque às vezes muita coisa pode acontecer dentro de uma prova dessa. Então a gente tem que saber suportar os momentos difíceis, que vai acontecer com certeza. A gente vai sentir dor, pode ser que dê uma cãibra, mas a gente tem que saber suportar isso para depois, que com certeza no final vai dar... Joe, como que você se prepara para isso? Hoje, dentro de uma empresa, você tem que ter planejamento. Se você não tiver planejamento, você não consegue executar. Não adianta só ter planejamento, tem que ter execução. Né? No entanto, um dos valores aqui na nossa empresa, está até ali no quadro, é 15% planejamento e 85% execução. Não adianta só planejar também ficar falando não executar. Isso. Mas tem que ter o planejamento. Né? Olha o que você trouxe. Você falou assim, cara, quando eu estou competindo, eu estou imaginando lá na prova. Né? Eu trago a prova, como vai ser a prova, o que eu tenho que fazer na prova, você traz para hoje. Mas a prova é daqui a muito tempo. Mas você já tem... Então você treina já pensando no teu objetivo. Por que eu estou falando isso? Porque muitos empresários, donos de empresas, líderes, ele faz o que ele está fazendo hoje, né, sem pensar onde ele quer chegar, no objetivo dele. O que eu estou fazendo aqui hoje vai fazer com que eu chegue no meu objetivo? Beleza, você tem que fazer uma meia maratona. Cara, você vai correr 5 km todos os dias. Não vai chegar, você não vai completar. Então, assim, o que eu estou fazendo hoje vai fazer com que eu atinja o meu objetivo? Então você tem que ter um objetivo muito claro. Se você não tiver um objetivo muito claro, você não sabe o que você tem que fazer hoje para atingir o seu objetivo. Como que você, eu acho, né, obviamente você tem pessoas para te ajudar em alimentação, né, treinadores, os seus mentores, mas como que é feito esse planejamento seu no dia a dia, na semana, no trimestre, no semestre? Então, a gente sempre trabalha com o foco principal a prova-alvo. A gente sempre escolhe uma prova-alvo, tá? Então, tudo que a gente trabalha antes disso é dedicado para essa prova.
Por exemplo, a gente vai ter uma prova daqui 3 meses. É uma prova um pouco mais curta, então a gente começa a trabalhar para ela 2 meses antes. Então, tudo tem que ser planejado. E dentro do planejamento, principalmente de um ciclo, a gente tem os treinos que são treino-alvo, que é o treino que vai falar, ó, como que eu vou nessa prova. Então, eu me dedico, me preparo para esse treino. Tá? Até tem um caso legal. A gente teve na empresa onde eu trabalho, a gente teve um anúncio de uma auditoria não anunciada. Um dia antes falaram, vai ter uma auditoria no outro dia. E naquele dia eu tinha um treino super importante para uma prova do Rio. O meio Ironman do Rio. Isso foi no ano passado. E era um treino de mais ou menos 3 horas. Tá? E o meu chefe chegou, Diogo, você vai ter que entrar às 8 horas da manhã. Vai ter essa auditoria, eu preciso que você acompanhe, era 3 dias. Nossa, eu falei, nossa, e agora eu tenho esse treino para fazer, fim de tarde não dá para fazer. Eu acordei às 3 da manhã, era 15 para as 4, eu estava iniciando o treino, tá? Fiz o treino todo, era 7h30, eu estava tomando banho dentro da empresa já, levei minha marmitinha, comi, e às 5 para as 8 eu já estava pronto para receber os auditores e desenvolver. Então, eu me planejei para conseguir fazer tudo. Tá? Então, eu acho que o planejamento é uma das principais principal argumento para poder chegar no objetivo. Tá? Por exemplo, eu vou treinar amanhã o ciclismo. Eu já deixo tudo arrumado, tudo prontinho, a roupa, a suplementação que eu vou ter que tomar no ciclismo, para amanhã eu acordar e fazer o meu treino. Tá? Então, isso aí, eu acho que o planejamento é super importante, seja na área profissional, área de esporte, ou também na área pessoal. Eu falo isso porque, por exemplo, né, recentemente eu estive numa indústria aqui na nossa região e eles têm um objetivo muito grande, de crescer 45%. Segundo eles, não, isso vai acontecer. Eu falei, beleza, o que está dizendo que isso vai acontecer? Qual é a tua certeza? Você está convicto de que isso vai acontecer? Não, porque vai acontecer. Não, você não fez nenhum planejamento. Né? Você não sabe quais as habilidades da tua equipe você precisa desenvolver ou qual habilidade você precisa contratar para atingir o que você quer, tá? E nesse período que você está treinando, que você tem provas-alvos, que você tem um objetivo maior, que nem é o objetivo agora da Espanha, né? Nesse período, quando você não está atingindo o resultado que você espera, né? Você, com a sua equipe, vocês fazem um realinhamento, tipo assim, cara, eu não tô tendo a performance que eu preciso. Aonde eu tô errando? Tô treinando pouco? Ou o meu treino, a minha alimentação não tá legal? Vocês têm esse realinhamento para reavaliar? Não, tô indo bem. Esse realinhamento que eu falo é sentar, conversar com o teu time e falar, cara, estamos no caminho certo, é só continuar. Vocês têm isso? Com certeza. Isso aí é feito praticamente semanalmente. Tá? Então, por exemplo, essa semana eu não treinei bem. Alguma coisa aconteceu. Ou tô treinando muito ou tô treinando pouco. A minha alimentação tá legal? Então, esse feedback é muito importante. Feedback com o treinador, feedback com o nutricionista, com o psicólogo. Tá? Isso aí é interessante a gente ter, porque se alguma coisa saiu fora do planejado, a gente liga o sinal de alerta e vai ver o que está acontecendo. A gente fala isso porque dentro de uma empresa, muitos empresários, né, a gente observa muito isso, o líder. Cara, o time não... Eu chego numa empresa, eu sou muito chamado dentro de uma empresa para fazer isso. Mas minha equipe não tá indo bem. Tá, mas você já conversou com a tua equipe? Não, então conversa. Mas ele tá chegando atrasado. Você falou para ele que não é para chegar atrasado? Mas é uma coisa muito óbvia, mas o óbvio tem que ser dito na gestão. Então, assim, tem que ter a comunicação, tem que ter o feedback, isso tem que ser falado. Dentro da empresa que você trabalha também, é uma multinacional. Vocês têm feedback, acho, todo dia. Toda semana, né? Todo dia a gente tem reuniões de alinhamento de meta. Quando eu entrei há 20 anos atrás, não era assim. Muita coisa mudou, né? Os números da companhia ficava mais entre os diretores. Hoje não. Hoje todo mundo participa dos números da companhia. A gente tem benefício em cima dos números da companhia. Então, eu acho que o engajamento é muito maior dessa forma. Tá? Não só os diretores são responsáveis pelos números da empresa, mas também todo mundo. Cara, você falou uma coisa aqui que é assim, bater um martelo. Eu tenho falado muito isso para as pessoas. Tudo bem que é uma maturação, acho que as pessoas vão com o tempo mudando isso.
Hoje a gente tem que fazer gestão à vista na empresa, as pessoas têm que saber de tudo que acontece, porque não é mais o líder, não é mais o dono, ele tem que assumir responsabilidade, mas ele não é o responsável sozinho, todo mundo faz parte, né? No caso você, se você tem resultado numa competição, cara, não é o Diogo é o nutricionista, é o preparador, é todo mundo fez parte daquela conquista. Então todo mundo tem que se sentir pertencente do negócio, tem que se envolver no negócio, porque se envolve tem resultado. Né? Com certeza. É o que eu falo, por exemplo, o triatlon é o esporte individual mais coletivo que existe. Porque eu que faço a prova, eu que treino, mas tem muita gente por trás. Tá? Tem a minha família que me dá o apoio, tem o nutricionista, tem o meu treinador, tem o psicólogo, então tem muita gente envolvido. Então é um esporte individual coletivo, vamos dizer assim. Cara, você tocou num ponto importante, tua família. A tua esposa também é atleta, né? Teu filho é pequeno, mas já pratica esporte. O quanto isso é importante emocionalmente? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que não tem uma estrutura em casa, né? E isso reflete no emprego, no trabalho. Não estou dizendo que todo mundo tem que trabalhar ou treinar 12, 15 horas por dia, né? Mas eu também defendo a tese que, poxa, se você quiser ter alta performance também no mundo dos negócios, você vai ter um momento que você vai ter que trabalhar bastante horas. Uhum. Não tem o que fazer. Você vai ter que entregar mais, tem que trabalhar 10, 11, 12 horas por dia. Uhum. E às vezes tem a esposa que fala, nossa, mas você vai ficar só no trabalho? Ou o esposo fala, nossa, vai ficar só no trabalho? Não, ou o filho fala, poxa, pai, né, vem brincar comigo, acho que tem que ter tempo para tudo. Né? Mas o quão importante é esse apoio também de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho, compreender, né, esse momento, o momento que você está. Porque tem momento também que você tem que ficar menos com o teu filho. Tem momento que você vai se dedicar mais ao teu filho. Tem momento, cara, que você vai ter que dedicar mais à empresa. Enfim, como que você tem essa gestão na tua família, essa gestão da emoção? O quanto isso é importante, o quanto isso vocês pensam isso? Eu sempre falo que a família é a alicerce de tudo, né? Então, ali, como tiver a base familiar, é o que você vai ser. Falando de mim, eu comecei no esporte individual por causa da minha esposa, que já vinha da natação e depois virou triatleta, e eu tenho essa referência, tinha e tenho essa referência em casa, né? Então, mas eu acho que a família tem que apoiar, por exemplo, no trabalho. Se você quer algo a mais, um cargo a mais, você vai ter que se dedicar, talvez estudar, talvez fazer algum curso, e a família tem que dar essa sustentabilidade para você entregar. Você tem que deixar sempre bem claro, em caso que, meu objetivo é esse, nesse período eu vou ter que me dedicar um pouco a mais aqui, no meu trabalho, no esporte, para poder alcançar o objetivo, que é lá na frente. Eu acredito que, assim, a gente não consegue, porque muita gente também, por exemplo, foca 24 horas a vida inteira no trabalho. Eu acho que também isso não é legal. E da mesma forma, eu acho que a vida da gente é feita de ciclos. Então, tem um ciclo que você vai se dedicar mais à família, tem ciclo que você vai se dedicar mais ao trabalho, tem ciclo que você vai se dedicar mais ao treino. Então, são coisas que a gente tem que equilibrar. E o equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio é tudo. Então, deixando isso bem claro para todo mundo, eu acho que não... essa conversa em família, deixando bem claro o que vai ser feito, qual que é o objetivo e quanto tempo isso vai se estender, eu acho que é super importante. Cara, você tocou num ponto importante aqui que eu defendo essa tese, né? Eu chamo isso de apoio social. O apoio social, de fato, é você mobilizar todo mundo que está à sua volta. Seja pai, mãe, seja, enfim, o líder, o seu liderado, seja o esposo, a esposa, o filho. Olha, eu tô no momento agora, esses 30 dias, né? Papai vai trabalhar pra caramba e vai ser necessário. Você fala pra sua esposa, é necessário que eu dedique mais energia por tal objetivo. Né? Mas você falar, né, e pedir o apoio. Porque quando você estiver ausente ou quando você chegar mais tarde, eles vão estar sabendo, porque você alinhou isso com eles, né? E eles vão te apoiar, porque se você não tiver emocionalmente bem, você não consegue entregar o teu resultado. A gente falava há pouco, se você não tiver, né, uma estrutura emocional, física, alimentação, enfim, técnica ali para aquilo que você faz, seja na empresa ou seja no esporte, você não consegue entregar resultado. Diogo, hoje, quem que é a sua referência no esporte? E não precisa, né, não sei se você tem uma referência, não precisa ser no esporte que você faz, mas no esporte em geral, você tem uma referência hoje que você fala, cara, isso aqui pra mim é uma referência que eu tenho?
Tenho. Infelizmente, eu vi muito pouco desse cara, mas eu já li bastante coisa, eu procuro bastante coisa que ele, para mim, revolucionou o esporte. Ayrton Senna do Brasil. Esse cara, para mim, ele mudou, ele saiu da casinha para conseguir algo diferente. Foi um dos primeiros pilotos a se dedicar à parte física, porque, queira ou não, o carro de Fórmula 1, na verdade, é quem conduz. O motor melhor vai andar mais, mas ele fazia algo a mais. A mais. Ele se dedicava fisicamente, uma cabeça super focada em entregar, tá? Eu até falo, nossa, que pena que eu vi pouco desse cara, que a gente era pequeno quando ele morreu, né? Então, eu queria ter visto mais, ter aprendido mais com ele, que eu acho que, assim, uma das pessoas mais focadas, disciplinadas, que eu já vi. Tá? Eu tenho uma... eu me recordo do Ayrton Senna em 2 momentos, tá, que me chamou a atenção. Eu sempre falo para as pessoas quando tem oportunidade. A segunda que eu vou falar daqui a pouco, né, para mim, assim, talvez eu nunca falei em exposto aqui nas redes sociais. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Primeiro, me chamou muita atenção, né, o Ayrton Senna foi o maior piloto que teve na chuva, né? Aí, o porquê que ele se tornou o maior piloto na chuva? Porque quando teve uma competição, né, acho que a história é basicamente isso, quando teve uma competição, né, e começou a chover, ele era ruim na chuva, e ele foi ficando para trás, ele perdeu aquela competição. O que ele falou? Toda vez que chovia, né, em Interlagos, que ele morava em São Paulo, ele falou, cara, eu vou levar meu carro para lá, eu vou treinar na chuva. Então ele viu a área deficitária dele, que era a chuva, né, ele começou a treinar mais que todo mundo e se tornou bom naquilo. Né? Acho que a vida a gente é assim também. O que você é ruim, você tem que focar naquilo que você é bom. Mas o que você é ruim ou que você precisa melhorar, cara, foca naquilo. Que é aí que a gente falava lá atrás, é treinável, você vai ficar bom naquilo. Né? Naquilo. E aí você vai ter, né, você vai conseguir uma performance melhor. E uma segunda coisa, eu, assim, até o ensino médio ali, o segundo ano do ensino médio, primeiro ano, né, eu estava no Euclides da Cunha, eu detestava estudar, detestava. E a Marli Terciotti, que a gente conhece, né, uma pessoa que é amável, né, a gente encontra lá no clube, ela me deu o livro O Semente da Vitória, do Nuno Cobra, não sei se você leu, até me arrepia. Ela falou, Felipe, lê isso aqui, acho que para me estimular a ler, e eu li aquele livro. E o Nuno Cobra é um riopardense, né, foi um preparador físico, ele que preparou o Ayrton Senna. E ele fala exatamente o que você falou, que ele preparou a mente do Ayrton Senna, o físico do Ayrton Senna. E, cara, depois daquele livro, foi 2 viradas de chave, porque falava sobre o Ayrton Senna, eu me apaixonei por aquele livro, e depois daquele livro, hoje por ano eu leio 30 livros, eu leio 20 livros, então eu peguei e fui apaixonado pela leitura. Então, de fato, pra mim também, eu tenho como, né, o Ayrton Senna aí uma referência, não só no esporte, mas na vida também. Você falou do esporte, né, não sei se você quer complementar uma coisa, mas e na vida? Quem é a sua referência na vida? Ainda voltando do Ayrton Senna, tem uma frase dele que nas dificuldades, alguns inventam desculpas, outros batem recorde. Perfeito. Tá? Então, é nas dificuldades que a gente vê quem é quem. Tá? Eu, particularmente, das 3 modalidades que eu faço, a minha dificuldade é a natação. Eu comecei a nadar com 28 anos. E eu, antes disso, se eu caísse dentro de uma piscina funda, eu morria afogado. Então você vai falar, nossa, hoje você nada no mar aberto. Você nada mais de 2 quilômetros no mar aberto. Mas isso foi treinável. Comecei lá atrás, na piscina aquecida da associação, fechado, com vergonha para ninguém me ver. Eu comecei ali, depois fui para a piscina de fora. Aí tive o auxílio, a ajuda do Sérgio Braz, que me levou a primeira vez na represa, para nadar na represa, nas águas abertas. E aí foi indo. Então, e hoje é uma das modalidades que eu mais treino, e é a modalidade que eu mais me desenvolvi. Não é a melhor ainda, mas é a que eu mais me desenvolvi, tanto treinar. Então o treino Isso prova que todo mundo é treinável, né? Que você pode aprender, que você pode evoluir, que você pode melhorar. É querer. O ser humano, ele é adaptável, ele é treinável. Então a gente... Você falou uma coisa, falou 2 vezes isso e eu ia falar da outra vez e acabei me esquecendo. Eu converso com alguns empresários, eles falam, o mais rápido bebe água limpa, o mais rápido vence. Não é o mais rápido, é o adaptável. É a teoria darwiniana, né? Quem se adapta melhor vai conseguir ter mais resultado. Mas e referência na tua vida? No esporte, e referência na tua vida? Meu pai. Tá? Meu pai que... A referência que eu tenho na minha vida é meu pai que
me deu as condições, a educação, né? A educação. E é um cara que, assim, eu tenho uma admiração muito grande, tá? Por a honestidade, um cara que sempre me ensinou a ser honesto, educado, saber ouvir, tá? Mais ouvir do que falar, tá? Então, a minha referência como na vida é o meu pai. Diogo, nós estamos chegando ao fim desse podcast, né? Mas não terminamos ainda. Fica aí, quero convidar você, se estiver gostando, compartilha com os amigos, se inscreva aqui também no nosso canal. Ao se inscrever, você recebe de primeira mão aí todos os nossos conteúdos. Diariamente tem conteúdo aqui, tá? No nosso canal do YouTube, em todas as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, né? Enfim, e outras redes sociais, no LinkedIn também. Nós estamos falando aqui, cara, fazer uma relação de várias coisas, falando sobre vida, falando de esporte, falando de empresa. Uma pessoa hoje que não pratica esporte, tá? Tem a sua vida ali, enfim, obviamente que ela trabalha, né? A não sei que seja uma pessoa aposentada, já que fez toda a sua vida. Que mensagem que você poderia dizer para essa pessoa? O que o esporte poderia ajudar ela? Como que ela poderia começar? Onde ela poderia começar? Quais são os primeiros passos, né? Como que ela pode iniciar no esporte, na modalidade esportiva, para ter também sucesso naquilo que ela faz? Qual seria a sua dica para esse tipo de pessoa que não faz uma atividade física e deveria começar, na sua opinião, para poder ter resultado naquilo que ela faz dentro da empresa, na vida pessoal? Começar. Tá? Então, a pessoa, para começar a fazer uma atividade física, seja ela qual for, a pessoa tem que se disponibilizar a apenas começar. Não se comparar com o outro. Eu vou pedalar. Nossa, mas o meu vizinho tem uma bike de 10 mil reais. Não. Pega a bike que você tem, apenas comece. Comece a fazer. Hoje, tem um estudo, diagnosticado. O Brasil é o 4º país no número de diagnóstico de depressão. Tá? E eu acho que isso está muito influenciado ao esporte. O esporte ele ajuda muito no combate à depressão. Tá? Isso lá, a gente falando desde criança. Então, as crianças têm que ser incentivadas a começar no esporte. Tá? Tem um número que de 2016 até hoje, o número de depressão entre as crianças aumentou em 1.500%. Então, é muita coisa. E eu acho que depois da pandemia isso piorou, tá? E a tendência é ainda mais piorar. Mas eu sempre bato nessa tecla que o esporte é o maior remédio para o combate à depressão. Tá? Então, eu acho que hoje é a doença do presente e do futuro. Eu acho que O que você acha? Como uma empresa, né, um líder, ele deveria pensar isso dentro da empresa? Como que ele deveria disseminar essa ideia? Porque assim, cara, tem resultado, né? É comprovado isso também. Quem pratica esporte tem mais resultado que nenhum pratica esporte, né? Como que você acha que o líder está nos ouvindo, um dono de uma pequena, média empresa, como que ele pode disseminar isso, né, dentro da empresa? Ou seja, pessoas que não fazem atividade física, né, como que ele pode estimular as pessoas a fazerem atividade física? Você acha que esse assunto tem que ser tratado, abordado, estimulado? O que a empresa pode fazer? Com certeza. Hoje tem bastante empresas no Brasil e no mundo que dão condições para o funcionário a praticar esporte. Inclusive, fazem inscrição de prova, dão inscrição de provas para o funcionário. Então, eu acho que esse incentivo é muito importante. Porque o funcionário, estando bem fisicamente, psicologicamente, no trabalho, ele vai entregar mais, né? Isso talvez seria um benefício maior do que pagar um plano de saúde, né? Com certeza, com certeza. Ô, Diogo, pra gente finalizar aqui, cara, eu ia falar na entrada da cidade, mas faz tempo que eu não faço isso, viu, Pedro? Acho que eu preciso voltar a fazer isso. O Diogo a gente vai retomar com ele. Eu não falo nem na entrada na cidade, mas imagina, no horário, no final de uma Copa do Mundo, vai ter um horário comercial, e a gente vai colocar um outdoor seu. Que frase, pra terminar esse podcast, que frase que você gostaria de ter escrito sua que as pessoas poderiam ler? Né? Tipo assim, cara, milhões de pessoas, quase o mundo inteiro, estaria assistindo aquela frase escrita por você. Ou seja, você influenciaria muitas pessoas. Que frase que você gostaria de escrever? Que as pessoas pudessem assistir e estão nos ouvindo aqui agora.
Eu vou falar uma frase que eu gosto de falar. Por exemplo, se você tivesse um desafio de acordar mais cedo, 2 horas, para poder ganhar o dobro do que você ganha, você acordaria? Com certeza. Hoje tenho certeza que 100% das pessoas acordariam mais cedo para ganhar o dobro. E por que não acordar mais cedo para cuidar do seu maior bem, que é a saúde? Então, pratique o esporte. Cara, parabéns, né? Desejo aí muito sucesso para você, tanto no esporte, na sua vida pessoal, também na empresa. Nem sei quanto tempo nós estamos aqui, acho que quase 1 hora de gravação, né, Pedro? Para mim foi um prazer receber você aqui, né? Nós somos amigos, né? Pude ir no seu casamento, presenciei aí grande parte da sua vida lá atrás, né? Depois de uma trajetória, seu filho, os nossos filhos são amigos, enfim, é um prazer ter você aqui e pode ter certeza que você vai voltar outras vezes aqui, tá? Mais uma vez, agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz assim, de poder estar colaborando, estar passando da minha rotina e mostrar que todo mundo é capaz. É só ter o objetivo e querer. Diogo, e a gente trouxe você aqui, cara, com toda a humildade do mundo, a gente traz pessoas muito importantes aqui, né? Porque a gente tem um poder de influenciar muita gente também. Mas eu trouxe você com esse pensamento de influenciar as pessoas, porque você me influencia. Quando eu tô vendo você correndo, quando eu tô vendo a tua alegria, quando eu tô vendo a tua dedicação, é porque eu vejo, me deparo com você na rotina ali, né? Os nossos trajetos acabam se deparando. Eu falei, cara, a gente precisa levar ele para contar um pouco da experiência dele, da empresa, do esporte, mas para influenciar as pessoas, porque você é um cara que influencia. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigado e te desejo todo o sucesso do mundo. E depois que você estiver lá na Espanha, lá, você vai voltar aqui para contar a tua história. Obrigado, e tamo junto. Precisando, tô à disposição. Eu agradeço. Para mim foi bastante especial estar aqui. Valeu. Valeu, pessoal.